Certo, começamos mais um vídeo tutorial. O objetivo desse vídeo é mostrar como fazer as models. Mas antes de mais nada, eu quero corrigir um erro conceitual. Quando eu estava criando o arquivo DB, eu falei que aqui, por ser private, o método connect, só as classes que herdavam de DB conexão poderiam acessar. Na verdade, se eu declaro como private um método ou um atributo, só a própria classe pode acessar. Ou seja, só dentro da DB Connection eu vou poder acessar essa função connect, nem das classes que herdam da conexão. Tá? Se eu quisesse que as classes que herdassem conexão pudessem acessar o método connect, eu teria que colocar protected. Tá? A gente tem três maneiras, que é o private, que só a própria classe acessa, o protected, que a própria classe e as que estendem dela acessam, e a public, que você pode acessar esse método de qualquer lugar, de dentro da classe, das que estendem ou de fora da classe. Tá? A conexão, no caso, a gente deve deixar private, porque a gente também nem é para se preocupar com a conexão. Simplesmente mandar rodar a query e mandar rodar o select. Bom, próximo passo, criar as models. Model. Aqui está o diretório model, que dentro você vai criar as coisas. Mas por que criar a model? Porque o nosso projeto ele vai ser do tipo MVC. Ou seja, a gente vai separar o que é um controlador, o que é só uma visualização daquela tela e o que é um modelo de dados. Então o que a gente fez até agora? A gente criou uma camada de configuração, a gente criou uma camada de conexão, e agora a gente ia criar o que a gente chama de model. Na maioria dos livros vai ser embasado que a model é a camada de conexão com o banco, a declaração dos atributos do banco, ou seja, cada coluna, cada campo que tiver aqui no banco de dados vai ser um atributo lá na model. E também é a model, aqui está, e também é a model os métodos básicos, insert, delete, update, e também o que eu chamo de core, que são as regras de negócio. Ou seja, aqui a model é a parte do sistema que tem que se preocupar com o modelo de dados. Como esses dados vão ser apresentados, ou qual é o valor desse dado para o usuário, como essa informação vai ser persistida no banco de dados e como essa informação vai ser passada entre as diversas camadas do sistema. Certo, então visão geral. Mudança então básica. A nossa model, que a gente vai fazer nessa série de vídeos tutoriais, não é uma camada só. E sim a camada de conexão, a camada model propriamente, a camada action e a camada core. Então no nosso sistema a gente tem 4 camadas para trabalhar em cima da model. E tem uma quinta camada que é a config, que todas as models estendem dela. O controlador seria quando o cliente faz um request para o teu site, quem vai responder isso é o controlador. Então aqui que vai estar os if, else, se tem post do campo tal, se o cara clicou no botão não sei o que, se o get de excluir igual ou diferente de zero. Enfim, o controlador é o cara que vai interagir com a navegação do usuário. Esse que vai interpretar os HTTP requests. Conforme as condições lá do controlador, o controlador vai fazer um request pedindo dados para a model. A model ela tem que processar esses dados e trazer esses dados de volta para o controlador. O controlador pega então um array de dados, como se fosse aqui uma data source, uma coisa assim, se alguém já trabalhou com outras linguagens. Então a model retorna essa fonte de dados, né, esse array de dados, essa coleção de dados. O controlador faz alguma coisa com eles, sei lá, algum processamento qualquer, e imprime esses dados em cima da view, que seria a camada visual. Poderia ser um arquivo HTML, na maioria dos casos, ou um arquivo PDF. A view poderia ser uma saída do sistema, porque a view ela é simplesmente a apresentação de determinados dados. Então você pode ter os mesmos dados numa tela HTML ou no arquivo PDF, no Excel, qualquer coisa assim. Tá? Então o controller, o cliente faz um request para o controller busca os dados na model, a model devolve para o controller printa esses dados na view e a view que o usuário
recebe no browser dele. Quando ele clica ou faz alguma coisa na view, quem vai processar esse request é o controller. E todo o processo novamente. Tá? Então essa seria a parte teórica do MVC. Como eu tinha falado, se não me engano, no primeiro vídeo, o nosso sistema ele vai utilizar MVC, Active Record, e para trabalhar com essa questão da view, a gente vai utilizar uma biblioteca, uma ferramenta de template chamada Smart. Então, se vocês quiserem já procurando alguma coisa, estejam à vontade. No que consiste a model? A model que eu falo aqui no meu sistema, que eu já fiz a conexão e agora eu vou fazer a model. O que seria a model? Seria basicamente a definição dos campos lá no banco de dados. Então eu vou ter uma model para cada tabela do meu banco. Tá? Isso já é um pouquinho de conceito lá do pattern chamado Active Record. E cada atributo, cada field lá no meu banco de dados vai ser um atributo no meu objeto. E aí a model vai ter os métodos acessórios, ou seja, get e set de todos os campos e todas as tabelas. A gente vai fazer em conjunto, no vídeo, o model de áreas e também o model de eventos. As demais tabelas eu vou fazer as model fora do vídeo e a gente vai continuar depois que elas já estiverem prontas. Certo, vamos fazer então a model de áreas. Lá no NetBeans eu vou ter que criar um arquivo para cada uma das tabelas que eu tenho no meu banco de dados que eu quero mapear. Então aqui vai ser a M-áreas. Model de áreas. É só uma questão de nomenclatura de arquivo para facilitar as coisas. Essa model de áreas, ela vai incluir a nossa camada de conexão com o banco de dados. Ela vai estender a conexão com o banco de dados. Então, se a gente precisar fazer alguma operação com o banco de dados, qualquer coisa aqui dentro, a gente já poderia fazer lá dentro da model. Então, declaramos a classe M-áreas, do model de áreas, que estende a DB Connection. Certo. E aí a gente declara cada um dos atributos conforme no banco de dados. No banco de dados a gente tem um atributo chamado code área e nome área. Então a gente vai ter private code área e private nome área. E agora os métodos acessórios para todos os meus atributos. Public function set code área, passo o código, certo? E aí o sys em code área vai receber o código, certo? Public function set nome área, que vai receber o nome. Então, sys em nome área vai receber a variável nome. Certo? Os métodos para setar os campos eu já fiz. Agora tem que fazer os métodos para buscar essas informações. Get code área retorna sys em code área. Public function get nome área e ele retorna escrevi errado, sys em nome área. Legal, primeira model está feita. Esse padrão de nome dos métodos, por exemplo, minúsculo, começou uma outra palavra, maiúscula e maiúscula. Isso aí se chama camel cased, né? Lembrando as costas de um camelo, né? É um padrão bastante utilizado.
poderia ser utilizado outro padrão, contanto que no sistema como um todo se utilize igual, né? Então não tem problema. Certo, fizemos a model de área. Model de área está pronta. Então agora pode fazer uma nova model. Deixa eu ver qual é a próxima tabela no banco. A de eventos. A de eventos eu queria usar a de eventos porque tem um campo chamado data. Então aqui vai ter um tratamento um pouco especial. Então vamos fazer a model de eventos. Eventos. Nome de classe, né? Então sempre no plural. E também respeitando o padrão CamelCased. Require 11. Vamos para trás. Pegar a conexão com o banco. Aqui eu já vou tirar isso porque, como vocês já viram lá no arquivo teste.php no vídeo anterior, funciona tranquilo, tá? Então, class eventos extends de db connection. O autocomplete no NetBeans é Ctrl espaço, tá, pessoal? Para quem não achou ainda. Private, agora tem que declarar todos os campos. Code evento, nome evento e data de evento. Code evento. Private, nome evento. E private, data evento. Certo. Vamos fazer os métodos acessórios para o código e para o nome. Public function set code evento. Então, sys em code evento vai receber código. Public function set nome evento. Opa. Nome. Então, o sys em nome evento vai receber o nome. Certo. O que temos de especial? Campo data. Public function set data evento. Passa a data no formato brasileiro. Tá? Por que a data do evento, vocês estão percebendo que no banco de dados a data do evento vai ter que ser persistida no formato americano, certo? Mas para o usuário, tanto ao manipular na interface do navegador como escrever o código-fonte, para nós, os brasileiros, é mais tranquilo colocar a data no formato 20 de setembro de 2011, né? Dia do Gaúcho. É mais tranquilo colocar a data nesse formato. Então, a nossa model ela já vai fazer essa conversão automaticamente para que o usuário lá na interface, depois na view, daqui umas 300 vídeos tutoriais, para que o usuário lá na view possa fazer isso de forma mais fácil e a hora que estiver escrevendo o programa também seja mais tranquilo para o programador. Então, o sys em data evento não vai simplesmente receber a data, vai receber o sys em data date to US. E aí tu passa a data BR. Muito bem. Então agora o usuário manipula como se fosse o formato brasileiro, mas internamente na classe ela está representada no formato americano, né? Na variável lá no memória do computador está em formato americano. Esse mesmo tratamento a gente vai fazer depois no get. Mas por enquanto vamos fazer os public function get code evento. E só dar o return do sys no code
do evento. Já chega no campo de data e vamos fazer o tratamento também. Public function get nome evento, certo, dá um return notice em nome evento. Bom, chegamos no campo de data novamente. Então, public function get data evento. E aqui a gente vai pegar e passar um parâmetro US do tipo United States como falso. Quando a gente atribui o parâmetro aqui, a gente atribui o valor aqui, significa que esse parâmetro é opcional. Quando o programador for chamar esse método, ele pode ou não informar esse parâmetro. Tá? Então, por padrão, getData no formato americano é falso. Mas, lá depois nas action, quando vai estar dando um insert no banco de dados, na hora que ele retornar essa data para dar o insert no banco de dados, essa data tem que estar no formato americano. Então, lá no insert, o programador vai passar getData evento United States true. Então, ela vai retornar no formato americano. Por padrão, retorna no formato brasileiro. Certo. Então, aqui a gente faz um if se US. Então, se o US for igual a true, ele tem que retornar this. Opa, esqueci do T. This data evento. Tá? Porque quando eu armazeno no formato americano. Tá? E se não, que vai ser a maioria das vezes, ele tem que retornar no formato brasileiro. Então, return this date to br do this em data evento. Certo, terminamos a model dos eventos. Perceba que a grande sacada é fazer com que a maioria das vezes o usuário não tenha que passar parâmetro nenhum aqui no getDataEvento. Que a maioria das vezes ele vai retornar no formato brasileiro. Quando ele passar um true, aí sim ele vai retornar do jeito que está armazenado. Todas as outras formas ele vai retornar no formato date2br. E aqui, vocês viram como foi útil a gente ter declarado lá na config, como foi útil a gente ter declarado algumas funções básicas. Então a gente já pode utilizar elas durante todo o sistema. Bem, as demais models, elas seguem esse mesmo formato, exatamente igual. Vocês não precisam se preocupar os campos que são chave estrangeira. Faz exatamente igual. As model é simplesmente get e set dos campos, e os campos que são data, fazer esse pequeno tratamento. O próximo vídeo tutorial vai ser só uma explicação rápida, eu já vou ter a model feita, e vai ser uma explicação rápida da action da model de trabalhos, tá? Porque aqui tem um campo datetime e não só date. Tá? Mas eu vou ter o código fonte e só vou explicar eles para vocês como é que funciona. Isso vai ser bem rapidinho. Fora esse campo em trabalhos, nenhuma outra tabela, nenhum outro campo difere em nada. Bom, é isso. Até mais.